observar, ontem eu não tinha colocado, mas hoje eu coloquei uma linha verde, essa mesma linha verde que está aqui, que vai representar onde está o horizonte geométrico, o horizonte real, que o observador observaria caso não existisse a refração. Então, está tudo aqui, ó. Vamos dar o zoom agora, né? Então, aqui estou dando o zoom. Pronto, estamos observando. Veja que eu posso olhar para um lado, para o outro, mexer a câmera, né? Olhar o 360. Show de bola. Então, a gente pode... E tá aí. Então, olha só, onde que está o horizonte, que seria a linha ali, a divisa ali, né, da parte azul com a parte preta. E onde que está a linha verde? A linha verde, então, representa o horizonte geométrico, onde que estaria o horizonte para o observador caso não existisse a refração. Então, a gente observa que até o horizonte ele é elevado. Né? E tá aí, a parte vermelha é a... Perdão aí. A parte vermelha é a imagem refletida, né? A miragem inferior, e a parte azul é a parte refratada. Então, a gente pode comparar com as imagens. Tá aí, ó, imagem do próprio Donato, que ele mandou lá na live do Xandão. Então, a linha vermelha aqui seria a parte que separa, tá? E olha lá. Nesse caso aí, não necessariamente ele estaria todo atrás do horizonte, né? Mas... Nesse caso, não necessariamente, mas o efeito é o mesmo. É o mesmo, isso aí. Pois bem, ele vai atualizando, né, a versão do simulador, no entanto, os erros continuam os mesmos, né? Engraçado. A gente tem no centro da imagem ali, a linha laranja, que representa o início da zona de espelho, né, que é onde a gente tem o céu espelhado no mar. No meio a gente tem a linha preta, que corresponde à linha verde, né, do simulador dele, que é o horizonte geométrico da bola. E mais acima a gente tem a linha vermelha, que é o eixo de simetria, né, do objeto que está sendo espelhado ali. Então aqui a gente tem três faixas, né? A primeira faixa está entre a linha laranja e a linha preta, né, onde a linha laranja é o início da zona de espelho e a linha preta, como a gente viu, corresponde à linha verde lá do simulador dele, né, que é o horizonte geométrico do globo. Né? E entre essas duas linhas, a laranja e a preta, a gente tem a zona de espelho, que é o céu refletido na água. E depois a gente tem a segunda faixa, que está entre a linha vermelha e a linha preta, que é o horizonte geométrico. Essa segunda faixa já é onde a gente tem o céu real e o reflexo invertido do objeto no céu real. E por último, a gente tem a terceira faixa, que fica ali acima da linha vermelha, que é onde a gente tem o objeto refratado, certo? Que é aquela parte do objeto que somente subiu devido à refração. Os raios de luz contornaram a curvatura, curvando para baixo, não atingiram a fina camada e elevaram o objeto da sua posição real, certo? Daí a gente tem o objeto refratado na direção do céu real. Pois bem, agora vamos analisar cada um dos desafios, né, que inclusive a gente já fez um vídeo, né, pedindo para eles responderem, e eles não respondem, eles continuam no mesmo erro, né? Vamos analisar um por um novamente. Primeiro a gente tem um caso ali do reflexo invertido no céu, né, que viola um dos padrões científicos da miragem inferior. A observação de qualquer miragem inferior do mundo real mostra que a faixa refletida, né, ou seja, a imagem invertida, sempre está na zona de espelho, ou seja, na direção da superfície, porque a zona de espelho era sempre formada sobre a superfície, seja do asfalto, seja do mar, seja do deserto, seja do lago, seja em qualquer superfície. A zona de espelho, ou seja, a faixa de reflexão, sempre está na direção da superfície. Perfeito? No entanto, como podemos ver na simulação, a faixa de reflexão, ou seja, a faixa do objeto que está invertida, faz parte tanto da superfície quanto do céu. Ou seja, está na direção da superfície, né, que é o mar, né, espelhado, a zona de espelho, e também está na direção do céu. E mantém a simetria, né, mantém a simetria perfeita ali, né, entre o objeto refratado e entre o reflexo invertido, que seria a simetria entre duas miragens, inclusive, né. Então, assim, a faixa de reflexão está dividida entre a superfície e entre o céu real, e isso não acontece. Na miragem inferior, a faixa de reflexão sempre está na direção da superfície, é um padrão científico. Qualquer miragem inferior do mundo real, se você for observar, você vai ver que, tanto no deserto, quanto no asfalto, quanto na água, o reflexo do objeto sempre está na direção da superfície. A zona de espelho é a própria superfície. Seria literalmente como se você pegasse
uma faixa ali da superfície e transformasse ela num espelho, né? Ia refletir tudo que está em cima. É exatamente isso. O próximo desafio é o seguinte: o prolongamento dos raios que trazem a imagem do objeto refratado devem chegar no observador em uma inclinação extremamente específica, para que a imagem fique exatamente acima do reflexo invertido no céu, produzindo simetria entre duas miragens, uma invertida e outra não invertida. Essa inclinação específica exige uma relação matemática entre índice de refração e queda de curvatura, para que o objeto refratado suba o necessário para ficar simétrico com o reflexo não invertido. Tal relação matemática não existe. É o seguinte: a gente tem ali a faixa invertida, certo? Que ocorre devido aos raios de luz que atingiram a fina camada, sofrendo a reflexão total, certo? E vem trazendo essa imagem invertida. E a gente tem a faixa não invertida, que é o objeto refratado que eu falei lá, né? Que é a miragem superior, onde o objeto só sobe, né? Devido à refração. Ou seja, os raios se curvam, né? Contornando a curvatura, fazem outro caminho, né? De forma que não atingem ali a fina camada e só sobem a imagem, certo? Só que essas duas miragens, porque são duas miragens, né? Uma invertida e outra não invertida, elas precisam ficar simétricas, certo? Só que essa simetria só é possível se a miragem que subiu exatamente o tanto necessário para produzir essa simetria, certo? Por exemplo, se a queda de curvatura for de 10 metros, então a miragem subiu exatamente 10 metros para poder ficar ali no mesmo plano que o horizonte, produzindo a simetria com o reflexo invertido, que está ali no horizonte, né, na superfície, certo? Então, assim, o objeto está sempre subindo exatamente tanto que ele desceu. Se desceu 50 metros, então ele tem que subir exatamente 50 metros para poder ficar simétrico com a faixa não invertida, que a faixa não invertida está na superfície, lá no horizonte. Perfeito? Então, assim, os objetos estão sempre subindo tanto que eles desceram. E isso só é possível se existir uma dependência matemática, né? Uma relação matemática ali de índice de refração com queda de curvatura. Mas a gente sabe que no mundo real, índice de refração não tem nada a ver com curvatura, né? Então, assim, esse é mais um desafio, porque para poder simular isso, né, fazer com que as duas miragens sejam simétricas, certo? Então, o objeto lá que está subindo, né, o objeto refratado, está subindo exatamente tanto que desceu. Os raios de luz, né, chegam numa inclinação extremamente específica para poder favorecer essa simetria, certo? Ele nunca sobe demais, porque essa simetria ela não está em função de um espelhamento, de um espelho, né? Ela está em função do índice de refração, porque são simetria entre duas miragens, não é simetria entre o objeto real acima de um espelho, certo? Acima de uma zona de espelho, não é isso ali. Ali o que ele está simulando é uma simetria entre duas miragens, certo? Então, assim, a simetria entre duas miragens está em função do índice de refração, está em função da inclinação com que os raios estão chegando na câmera, certo? Ou na retina do observador. Portanto, para atender essa inclinação específica, né, com que os raios precisam chegar na câmera, então o índice de refração precisa depender da queda de curvatura, porque para cada queda de curvatura, a miragem está sempre subindo o necessário para ficar simétrica com o reflexo. O terceiro desafio, né, e o último também, diz respeito ao mar refratado, né, porque vocês viram ele afirmando ali que aquela linha verde é o horizonte geométrico da bola, certo? Então, depois dessa linha verde, todo aquele mar, né, toda aquela parte azul que a gente está vendo é miragem, certo? Ou seja, está no mesmo plano que o horizonte, porque a gente não consegue ver o céu real, certo? No simulador dele deveria aparecer uma parte escura, né, entre aquela linha verde ali e entre a coluna de água que subiu, mas não aparece nenhuma parte escura. Então, isso significa que estão no mesmo plano, no mesmo plano geométrico, né? E para estarem no mesmo plano, significa que cada partícula da coluna de água que desceu na queda de curvatura subiu exatamente tanto que desceu, né? Então é um problema parecido com o desafio 2, né? As partículas de água que estão descendo na curvatura estão subindo exatamente tanto que desceram. A refração está sempre jogando para cima exatamente tanto que o objeto está caindo. Se o objeto cai 10 metros, ele sobe 10 metros. Se o objeto cai 20 metros, ele sobe 20 metros. Se o objeto cai 100 metros, ele sobe 100 metros. Então, assim, a refração está sempre jogando para cima o tanto que o objeto está caindo. E isso só é possível se existir uma relação entre índice de refração e raio da Terra. Se o índice de refração depende do raio da Terra, então isso funciona. Pode ser que funcione ali na simulação, né? Mas no mundo real é assim? Resposta: não. No mundo real, o índice de refração não tem absolutamente nada a ver com o raio de Terra, né? Então não tem como o objeto estar sempre subindo exatamente tanto que ele desceu. Ou seja, devido a esses desafios, a essas falhas, né, está muito claro, muito óbvio para todo mundo que esse simulador não reproduz a realidade.